Fala, disruptivos! Começa agora o episódio número 5 do Inteligence Cast, o podcast da Soul. Hoje nós temos um quadro muito especial, Dicas de quem faz acontecer. E o tema de hoje é Folheando o Futuro, os desafios das livrarias na era digital. Estamos aqui com a Ana e com um convidado mais do que especial. Conta um pouco mais sobre ele, Ana. Bruno Teles, é ele que está aqui conosco hoje. Bem-vindo, Bruno. Obrigado. É um prazer para a gente estar com você. Prazer é meu estar com vocês aqui. O Bruno é um dos representantes da família Teles, né? Da grande família Teles, né, Bruno? E filho do senhor Emídio, da senhora Maria Conceição, né? Maria Conceição é minha avó. Ah, sim. Sou neta então, Maria Conceição. Sim. E eu acho que é uma família que traz muitos exemplos, né? Por Com isso certeza. que a gente resolveu conversar com o Bruno hoje aqui. O senhor Emídio, que foi a maior inspiração, né, dessa família, aí junto com o irmão dele, com 13 anos de idade, olha só, já trabalhava numa farmácia. Verdade. Aos 17 anos foi trabalhar num banco, Verdade. né? E depois disso, concomitantemente ao banco, ele resolveu abrir um sebo de livros com o irmão, não é isso? Isso. E a partir disso, anos depois, surgiu então a leitura, né? Essa livraria tão especial que a gente tem aí. A empresa tem hoje 57 anos, né, Bruno? 57 anos. E já alcançou, até o final de 2024, já tem uma projeção de 120 lojas. Verdade. Olha só, né? Sim. E mais importante do que isso, acho que quantos foram os momentos de desafio, né? Acho que a pandemia é o maior deles, né? Então, hoje, o Bruno vai contar pra gente um pouquinho sobre toda essa história muito linda e vamos falar também como é que eles se reinventaram no momento da pandemia para continuar sendo essa empresa tão especial que eles são e em evolução, né, Bruno? Com certeza. Prazer, Ian, Ana, estar aqui com vocês. A história da leitura já foi resumida pela Ana. Começa em 67, né, com o Emídio, nos seus 16 para 17 anos, né, em Belo Horizonte, abrindo um box, né, do tamanho de uma menor do que uma sala dessa, vendendo novos usados da família, né. Na época não tinha dinheiro, ele vendia os livros que os amigos davam, que os familiares davam. E é uma história muito interessante, porque foi a primeira escada rolante de Belo Horizonte, na Galeria Ouvidor. Então as pessoas iam lá para andar de escada rolante. E muito empreendedor, fez parceria com os cursinhos, né? Foi crescendo, trouxe os irmãos. Sim. Hoje o irmão mais novo é o presidente, é o Marcos, muito competente. Eu sou suspeito para falar, mas é muito inteligente. Aham. É um grande espelho e mentor para mim. E começaram pequeno, né? Mas todos muito empreendedores. Então, eu acho que o grande sucesso foi trabalho e dedicação, muito trabalho. Com certeza. Exatamente, e infelizmente a gente tem visto muitas livrarias fecharem, né? Mas a leitura ela está caminhando um caminho totalmente contrário, né? Ela está crescendo. Exatamente. Né? E isso é um motivo de grande orgulho para nós também, que gostamos muito de ler. A gente sempre, mesmo antes da gente ter essa nossa parceria aqui, a gente sempre vai na leitura, somos clientes da leitura há um bom tempo. Inclusive queremos dar agradecimento especial à leitura, nossa apoiadora aqui no podcast. O meu livro Geração Valente vai ter o QR Code aqui na parte superior da tela, você vai poder conhecer mais sobre a Soul, sobre o Geração Valente, e na parte de baixo vai ter o banner com as redes sociais, com o Instagram, com o TikTok da leitura. A gente estava até comentando nos bastidores que os vídeos dele são muito legais, né? Sim. A equipe dele toda abraça os conteúdos, é muito, muito legal. Inclusive queremos dar um abraço especial para a Larissa e para a Gabriela, são Isso sempre mesmo. elas que nos recebem junto com o Norival quando a gente vai na leitura. A própria Gabriela me deu a dica do livro Uma Família Feliz, do Rafael Montes. Estou lendo ele, estou gostando bastante da leitura. Eu sempre tenho o costume de ler livro de desenvolvimento humano, livro cristão, livro de finanças, de negócio, mas livro de suspense esse eu nunca li. E eu estou gostando bastante, porque esse livro aqui ele é muito especial, porque ele começa do último capítulo, e daí ele vai destrinchando tudo o que acontece com o fato que desencadeou nesse episódio aqui, para explicar o que aconteceu. Volta um ano, volta 5 meses, volta um mês, e aí vai falando mais sobre como aconteceu. É um suspense muito bom. O próprio Rafael Montes, ele recebeu o prêmio Jabuti, né, um dos maiores prêmios da literatura brasileira, um prêmio incrível. Ele tem livros traduzidos para mais de 10 idiomas,
contando todos os livros dele, já vendeu mais de 500 mil cópias, olha só, né? A expressão que ele tem alcançado. A série Bom Dia Verônica do Netflix, né? Se vocês não sabem, é uma série muito legal, nacional, que foi baseado no livro dele. Sim. Ele ajudou a escrever, ele ajudou a produzir, e ele vai produzir uma novela no HBO Max, né? Que hoje é só Max, A Beleza Fatal, né? Muito legal. Já se planeja para assistir, para ler o livro dele, Uma Família Feliz, que inclusive inspirou um filme, né? Com o Reinaldo Giannichini e a Grazi Massafera, né? No mês que vem já vai lançar, a gente está gravando em março. No comecinho de abril já vai lançar, se eu não me engano, dia 8, eu não me lembro muito bem. Logo no começo de abril vai lançar. Então, muito obrigado, meninas, pela indicação. Estou gostando bastante do livro. Vai na leitura, adquira o livro Uma Família Feliz, os outros livros também do Rafael Montes. Tenho certeza que você vai gostar bastante. E antes de começar o nosso bate-papo, né, é uma cultura nossa aqui, Bruno, a gente gosta bastante de presentear as pessoas, então a gente preparou 2 presentes. 2 presentes especiais para o Bruno. A gente pensou o seguinte, Bruno, para os nossos convidados, a gente sempre entrega algo especial da leitura, que tem muita coisa linda para entregar. A gente pensou, puxa, mas o que a gente vai entregar de diferente se ele é o dono da leitura, né? Daí a gente resolveu te entregar algo que ninguém vai ter igual ao seu. É uma coisa que nós preparamos para você e a gente espera que você goste e use muito. Obrigado, pessoal. Agora eu fiquei sem graça que eu... Por favor, imagina, é um grande prazer. Legal. Personalizado. Isso. Que seus sonhos transbordem de forma disruptiva, se transformando em realizações extraordinárias. Esse é para o seu ano aí. Obrigado, viu, gente? Obrigado. É um grande prazer. E eu não poderia deixar de te entregar o meu livro, Geração Valente. Eu estruturei ele desde 2016, lancei ele em junho do ano passado, num treinamento que eu fiz. Espero que você goste bastante, tenho certeza que foi a realização de um sonho para mim, poder concretizar esse podcast, concretizar esse livro, poder compartilhar isso com você também é motivo de grande orgulho para nós. Obrigado. E eu acho que uma coisa importante, né? Esse livro ele já é recente em tempo, mas ele já teve muitos convites para estar presente em outros lugares, né? Ele participou da Fli Araxá no último ano, teve um reconhecimento muito legal. Participou também foi chamado, né, convite para uma palestra em Uberaba com 300 pessoas, também teve muito retorno legal. Então agora a gente vai fazer o lançamento com muito prazer lá na leitura com vocês e ter esse livro também para opção de compra por lá. E já está com a dedicatória. Já está. Esse é só seu. Especial. Obrigado, viu, Ian? Nós que agradecemos, Bruno. Bom, vamos começar o nosso bate-papo? Bora lá. Roda a vinheta. Ok. Bom, falando, Bruno, dessa história, né? E o Bruno contou, e eu acho que assim, isso é sensacional, né? Porque a empresa é familiar, né? O cunho da empresa é familiar. Então, quando você vê uma empresa familiar, você vê vários formatos de trabalho, né? Mas uma coisa que me chamou muito a atenção é que ele disse assim, Ana, não existe o sócio investidor, mesmo que seja da família. E tem que ser da família, né? Ninguém externamente pode ser um investidor ou sócio dessa empresa. Mas por quê? Porque, na verdade, essa empresa, ela preza pelo desenvolvimento humano da pessoa que está lá. Então, assim, outra informação que o Bruno me passou, não adianta alguém chegar lá, eu quero investir, família, né? Quero investir na nossa empresa, mas eu não tenho tempo para estar presente. Negativo, ele não vai investir, porque um dos requisitos para estar lá é se dedicar, né? E eu acho que isso serve para a vida, né? Nada que você não põe tua mão, nada do que você não se mistura com aquilo, você consegue ter um compromisso com aquilo, né? Então, isso para nós foi já uma grande lição. Acho que mostra o porquê essa empresa tem o sucesso que tem e está onde está, né? Um outro fator muito importante, e que foram palavras do Bruno, e eu falei, olha que legal, né? Desde pequeno, e o Bruno, ele sempre foi leitura, né? Ele nunca foi outras atividades profissionais, mas com 14 para 15 anos ele já estava lá dentro, né, Bruno? Minhas férias escolares, desde os 14 para os 15, a gente já foi... A família Teles é uma família que nunca deu o
o peixe pescado, né? Ensina Sim. a pescar, isso acho que é o mais importante. Sim. É uma família dura, mas sempre com essa filosofia do trabalho, da prática. A teoria é muito importante, mas a prática que consolida, né? Com certeza. Então, todos os sobrinhos, a gente já tem... criou-se esse hábito das férias escolares, todo mês de dezembro e janeiro a gente ajudava na livraria, no embrulho, né? Ia passando como programa de trainee, né? Por todas as Sim. áreas da empresa, mas desde da adolescência a gente tem essa história, né? Com a leitura. E eu acho que isso faz toda a diferença, né? Porque eu dei treinamento muito tempo, né? E eu dizia muito para as pessoas que na vida, assim, tudo que você não compra, você não vende, né? E o que isso significa, né? Que se você está lá, olha para aquilo e diz, isso é bom, você vende melhor. Com certeza. Se você não faz isso, se você simplesmente... É igual cargo de gestão, liderança. Um líder eficaz é aquele líder que passou por uma instância operacional. Ele soube quais são as dificuldades, quais são os facilitadores, ele teve feedback, ele esteve lá, né? Então, é muito diferente. O status de gestor, de líder, ele é comum a todo mundo, né? Muitas vezes se classifica mais a questão do conhecimento literário, do conhecimento intelectual, mas não é isso, é muito mais do que isso. Isso é uma fresta, né? Uma ponte. Eu acho que a tua família faz muito bem isso, né? Quando ela diz assim, quer fazer parte? Então põe a mão. Então aprende a fazer e não olhar como gestor de fora, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. Isso faz com que quando a gente vá à leitura, a gente se sinta acolhido, né? Isso faz com que a preocupação de vocês deixe disponível as obras lá que você quer comprar. Quantas livrarias hoje a gente chega, não é, Ian? Se não na leitura, e assim, eu quero tal livro. Não temos. A gente vai pedir, você pega daqui a 15 dias, quer que entregue na sua casa? Pode pegar pela internet. Não, não é isso. Livro é vivência. Livro é experiência. Então, assim, você quer pegar e tangibilizar aquilo na sua mão naquela hora, né? E acho que vocês também, né, ao longo do tempo, trabalham muito isso, né? Conta um pouquinho da era digital, Bruno, com relação à atuação de vocês no mercado com esse boom digital, né? Antes ainda da pandemia, mas o que transformou? O que foi diferente para vocês? Então, né, o grande desafio, né, era digital para as livrarias físicas. A gente tinha nosso e-commerce. Sim. E a gente foi na contramão do mercado. A gente vê muita livraria física, o comércio em geral, o varejo, indo para o online. E 2003 para 2014 a gente foi na contramão do mercado e fechou o nosso e-commerce. E todo mundo perguntava, vocês estão na contramão do mercado? Né? Por que vocês estão fechando? Não é tão simples assim. Exatamente. É uma logística a nível nacional, é uma coisa, as pessoas que não estão no meio não sabem no bastidores. Então a gente passou por um processo de estruturação. Em 2019 voltamos com o nosso e-commerce, através de um grande sócio que também é inspiração para a gente, que é o Daniel. E ele abriu o e-commerce e a gente foi adaptando, né? Acho que a gente aprendeu demais com a pandemia. Sim. A gente não tinha esse know-how, ninguém imaginava, né, uma pandemia dessa. E a verdade é que a gente não estava preparado, acho que ninguém estava. Ninguém, E afetou muito o nosso negócio, era muito físico, ainda é, a gente acredita, né, no livro físico. Sim. Que hoje ainda é em torno de 93% da vida dos livros são físicos no Brasil das vendas e de 6 a 6,5% são digitais. Claro que a gente sabe que tem, né, se você me perguntar qual você acha mais fácil crescer, Bruno, no físico ou online? A gente acha que, né, o futuro é online. Mas a gente faz essas experiências, apostamos nas experiências físicas do consumidor, né, encantar a pessoa ter uma experiência na leitura, né? O pai levar a criança desde nova, contação de histórias. Mas o grande aprendizado eu acho que foi a pandemia. Com certeza. Eu acho que foi
entrar no marketplace de forma a gente não tinha know-how nenhum. Então hoje a gente é o maior player de livros do Mercado Livre, né? Em outras plataformas também. Então hoje a gente se adaptou. Uma loja de leitura que trabalhava bem no WhatsApp, ela com muito custo vendia 2% da venda da loja. Então numa pandemia é uma queda de 98% com o lockdown, né? E aí entra as negociações com o shopping, com o aluguel, né? Mas foi um grande aprendizado, assim. Eu acho que foi uma das grandes lições e não esperava. Foi um grande desafio. Sim. E acho que a gente amadurece muito com isso, né? Com certeza. E essa questão dos livros, né, que a gente estava falando, eu acho que isso diz muito sobre perfil de consumo diferente. Né? Cada pessoa tem uma cultura diferente, cada pessoa tem uma forma de consumo diferente. E eu falo por mim mesmo. Eu não consegui me adaptar com livros digitais. Né? Quando a gente viaja, eu sempre vejo as pessoas com Kindle ou com um iPad, com um aplicativo para poder ler os livros. Mas livro, para mim, é uma coisa muito mais profunda, para poder marcar o livro, para poder colocar um post-it, para poder escrever uma coisa que te marcou. Né? A gente estava até conversando, quando eu era bem mais novo, minha mãe lia para mim o livro das virtudes. Sim. E, coincidentemente, liam para você também, né, Bruno? Foi o livro da minha infância, foi muito legal a gente ter esse bate-papo. O livro das virtudes foi um livro que marcou assim, minha vida, que minha mãe lia para mim e para o meu irmão de noite. Então, adaptação à era digital não é algo simples, né? Sim. Todo mundo pergunta qual que é a sacada, por que as outras livrarias enormes reduzem e a leitura cresce? Eu acho que é muito pé no chão, né? Tem que ser enxuto e trabalhar bem em redes sociais. Eu acho que o Ian, como citou, a gente ter a equipe abraçar e ter essa autonomia para fazer o trabalho do Instagram. Então, isso passa uma credibilidade para o cliente. Eu acho muito legal o cliente ir na loja de leitura e lembrar da pessoa que está no vídeo, procurar a pessoa, né? Que está fazendo, que isso humaniza, né? Atendimento humanizado. E outra coisa que a gente preza muito é isso, é o atendimento. Outras grandes redes, acho que focaram muito em autoatendimento, né? Sim. Então, como a Ana citou, se a gente não tem como a gente ter todos os livros, né? Com certeza. Mas o que a gente não tem, a gente faz questão de tentar encomendar. Sim. A gente está sempre tentando capacitar os colaboradores, sempre temos que melhorar, a gente, né, não está com tudo pronto, com a fórmula, mas a gente encomenda, né? Eu acho muito legal. O cliente, às vezes, encomendou sem nem... E aí, depois de um período muito antes do que ele espera, a gente liga, entra em contato, fala surpreende, que né? Se quer entregar. Mas o mais legal é o cliente, quando fala quer ir buscar, isso é muito gratificante, porque ele quer ir na loja, né? Que é um ambiente presencial. E eu sou suspeito para falar isso que o Ian falou de livro físico, né? Porque também eu cresci nesse meio, faz parte da minha vida. É o meu negócio, tão suspeito para falar. Mas eu acho que o cheiro do livro também é uma coisa para quem gosta, né? O cheiro do livro novo, né? Sim. E sublinhar, né? Grifar, escrever, você colocar um post-it. Todos os livros, os mais... É que ele começou bem recente, mas é sempre tudo muito marcado muito, né? E assim, tem uma memória fotográfica, até naquela página que leu aquilo, quantas vezes fotografa aquilo. Então, assim, é uma vivência, né? Isso é uma experiência, é muito mais do que uma leitura, porque tem quem fala isso é o que não se lê e sim se estuda a obra, faz muito podcast também da nossa área. O Thiago Brunet? O Joel J? O Joel J, eu acho que disse isso. O Joel J um dia, num podcast, né? Ele disse assim, olha, a questão não é você ler muitos livros, né? Porque ficou uma competição literária. Quantos livros você lê por ano, né? Parecendo que há algo além, né? Ai, a quantidade. Não é não. É a assimilação. Quanto daquele livro te transformou? Né? O que aquele livro fez com você? Sim. Você escolheu uma obra que te transformou, que te fez pensar diferente? Você escolheu algo que aquilo vai acompanhar na sua vida? Então, você não tem que ler, você tem que estudar, né, o livro. E eu acho que isso a gente faz muito bem, né? Eu tenho lido bem menos do que eu gostaria de estar lendo, por questões contextuais da correria da vida, né, o dia todo.
o Ian lê muito, mas assim, cada livro, antes a gente fazia fichamento, lembra de... Você é bem jovem, você não vai lembrar disso, sua mãe vai lembrar disso. Eu sei porque já me contaram. Aqueles fichamentos, a gente escrevia numa fichinha, punha atrás do livro. Eu não lembro desse livro, olha na ficha, putz, consegui me lembrar de detalhes do livro, isso é bom. Mas hoje, a capacidade disso, ela é triplicada, porque você lê, você ouve, tem os audiobooks. Então, muita gente, né, na forma de aprendizado, ouve lendo. E depois, o que é melhor, que faz consolidar essa leitura? Conta, comenta, e você vai adquirindo cada vez mais informação sobre aquela obra, né? Aquilo sim pode transformar. Eu acho que quando você diz, lá na leitura não dá para ter todas as obras de fato, até porque todo dia tem livro novo. Sim. Mas acho que de todas, não, acho que uma vez que a gente foi lá procurar a obra presencial, não achou. Uma vez. E olha, estamos falando de gente que consome leitura. Então, assim, até a percepção do que vocês vão ter em estoque, o que vai vender mais, o que devem procurar, isso é tendência, isso é inteligência de mercado, né? Então, além dessa coisa sensível que vocês têm, tem também uma inteligência por trás que cuida disso, né? A gente tem um sistema muito bem trabalhado, que foi até desenvolvido pelo Daniel. Sim. O sistema da leitura foi adaptado ao nosso modelo de negócio. Mas o mais legal, além do algoritmo, né, das ferramentas do sistema, o próprio coordenador, o gerente e coordenador de cada loja, ele tem autonomia nas compras. Então, a gente compra centralizado, a gente tem um poder grande de compra. São aproximadamente 120 lojas hoje pelo Brasil, mas o coordenador tem autonomia. Sim. Então, o que a gente chama de long tail, né, da cauda longa, ter só os mais vendidos na livraria não é legal, é muito fácil, né? Só que a gente não tem espaço físico para isso. Igual a gente conversou aqui, o lançamento mensal no mercado editorial é muito grande, ainda bem, né? Mas o coordenador, a gente, estatisticamente, se fosse dizer um percentual, aproximadamente 60% é do trabalho do coordenador e gerente da livraria. Então, inclusive aqui na unidade de Uberlândia, eu acho que o Davi tem muito mérito também, coordenador. Acho muito legal isso. A César o que é de César, né? Exato. Então a gente dá mérito para as pessoas, né? Que ninguém faz nada sozinho. Então, os nossos coordenadores, a capacitação das pessoas, isso é muito legal para você. Cada loja tem um perfil. Cada loja, então, a gente não compra centralizado e distribui para cada loja, né? A gente negocia centralizado e cada loja faz o seu pedido. Então, a assertividade é muito maior. Com certeza. Você está ali com uma encomenda diária, o que você não consegue da editora com pedido mínimo, a gente pede fugiu o nome, em lotes menores, que são... Em catavento. Para outros players de vendas com... Marketplace. Distribuidores. Sim. A gente, quando não dá pedido mínimo, a gente faz encomendas semanais. Então, ter essa autonomia, eu acho que é um grande diferencial. Com certeza. E de novo, né, falando de pessoas, porque são as pessoas que fazem com que o seu diferencial aconteça, né? É a experiência que encanta pessoas. Produtos são commodities, né? E lá você tem, não vou falar sorte porque é trabalho, é visão, é saber contratar pessoas, né? Mas o Norival, que também acho que é um braço forte seu lá, na livraria de Uberlândia, é uma pessoa muito querida, muito profissional, muito visionária, cuidadosa, né? Ele tem uma coisa de um cuidado. Então, vocês, mais uma vez, estão de parabéns também com a equipe. Obrigado. Acho que o grande desafio das empresas é a gestão de pessoas. Com certeza. Né? A gente está falando de era digital, mas para você, às vezes, trabalhar um sistema, um algoritmo, tem pessoa por trás e principalmente atendimento, né? Sim. A gente está postando a livraria física e o atendimento é tudo. Então, formar um grande livreiro hoje é muito difícil, né? Sim. Eu vou dar o exemplo até de um grande concorrente, sim, né, que muitos consideram como ameaça, de fato é a Amazon, né? Então, a Amazon hoje, você fala, Bruno, por que você me convence a comprar um livro na sua livraria se às vezes eu consigo na internet mais barato, como entrega? Não adianta a gente ficar reclamando. Eles são bons, né? Entregam rápido.
Mas eu acho que você ter o livro na hora. O que é, mesmo que a diferença às vezes for de R$10, você ter um livro na hora, com um livreiro. Imagina o tanto de lançamento mensal, que a gente conversou aqui no Brasil, no mercado literário, você ter uma pessoa especializada para te dar um breve sinopse, um breve resumo de cada livro. Que não é o que está escrito no livro, simplesmente. Imagina, é a vivência que ela teve para... A importância disso. Total, de fato. Então, um livreiro, eu acho que é uma... Eu não sei nem descrever a palavra, é muito gratificante, assim. Então, tem o Norival, se eu for citar aqui é chato. Sim, cita uns e esquece Mas outros, são grandes livreiros, Alisson, inclusive, que passaram por grandes livrarias, né? Acho que, se me permitir aqui até citar a Proséculo, a Livraria Plural, a Livraria do Sabiá, a própria Saraiva. Acho muito legal que isso é grandeza, você com ter... Com certeza. Né? É cabedal, né? Experiência que vem. Eu gosto de uma frase muito legal do Caio Carneiro, que é: o sucesso é igual raio de sol. Não é porque você está tomando um raio solar que você está tomando outro. Então tem espaço para todo mundo. Sim. E aqui tem livrarias, esse respeito é muito legal, né? Assim, então tem grandes, a Ailton da Livraria Plural, o Diogo, a Isabel, que era da Saraiva, a gente tinha esse contato, sabe? Sim. O Marcelo, da Proséculo. Então, Norival, Alisson, são pessoas que o cliente entra na loja e procura esses livreiros. Exato. Todo mundo conhece, né, de Uberlândia. Então, tem um trabalho por trás, uma curadoria. Sim. A gente tem o nosso programa, chama Nossa Leitura. A gente dá autonomia aos nossos livreiros indicarem. A gente tem um programa a nível nacional, que eles têm que mandar uma resenha de um livro. E tem tantos livros, não é mais vendido. São livros que às vezes são desconhecidos. Sim. E a gente entendeu que a leitura hoje, ela tem um poder de, às vezes, vender um livro que não é conhecido. É então verdade. você tem um grande autor que não é conhecido, mas tem muita... um grande autor hoje já está numa grande editora, Sim. já tem muita verba por trás, muita publicidade. E tem autores começando que às vezes precisam de um, né? Sim. De um apoio. Exatamente. Então, em cada cidade, autores locais, esse apoio da gente tentar fazer um cantinho de autores locais, né? Noite de autógrafos, né? Vamos fazer o do Ian em breve. Acho que abril, né? Parece que então, vai ser abril. É muito, muito gratificante você ver quando eu estou no piso de loja, ver um cliente procurando, elogiando. Às vezes de longe você vê cumprimentando, contando casos, né? Não, e eu falo pela própria Larissa e pela Gabriela. É verdade. A gente não ia levar esse Uma Família Feliz. Mas elas falaram tanto desse livro, mais tanto, que eu me senti intrigado para poder ler. Em especial, a Gabriela, ela disse assim... então são vocês do podcast, que legal, vi já alguma coisa, posso dar uma opinião? E daí ela veio com o palpite, né? E daí o Ian falou, que estilo que é? Daí ele falou assim, acho que, sei lá, não sei se é o estilo que eu gosto. Que de fato ele comentou, né, que é a primeira vez que ele lê. Não tinha costume de ler. E ele falou, bom, claro, né, a gente vai levar para compartilhar, né, divulgar, então vou ler, óbvio. E ficou encantado, assim, então olha só, né, até o estímulo, falando agora comercialmente, até o estímulo, quando você vai presencial, as pessoas falam de coisas que você não sabia que você precisava ou gostaria de consumir, né? Quando você olha num marketplace, é muito legal, mais barato, chega rapidinho, é perfeito, mas não tem ninguém para te indicar, não tem ninguém para te dar essa sinopse, que não é o que está escrito no livro, para brilhar o olho quando fala... para trazer essa experiência. Então, acho que vocês fazem também muito bem. E tem todos os bastidores por trás, muito treinamento, sabe? Muito Sim. apoio das editoras. Então, semanalmente tem treinamento dos lançamentos. Então, um livreiro ele é muito capacitado para... Exato. Como você sabe um pouquinho de cada livro, a quantidade de livro, né? Então, isso você fala é muito legal. O cliente ir na loja e você não estava nem pensando em comprar um livro. Exatamente. E aí ele criar falar um pouco da história sem segurar ao mesmo tempo para não dar spoiler, sim, né? Para não contar. Não contar até o fim, né? Então, o livro é igual ao cinema. Tem, né? Os filmes são baseados nos livros. Mas os livros são mais completos, né? Então, legal você assistir o filme e depois ficar pensando como que era a adaptação do roteiro no livro, né? Sobre o livro. Então,
O livro é sempre mais completo. Com a gente certeza. assiste o filme, às vezes fala, eles saltaram tal parte. exatamente. Depende de interpretação, de ator, Sim. de direção. Tem alguns fatores aí que vão influenciar para ele ser muito bom, para ele ser mais ou menos, ou para ele ser, prefiro o livro. E tem muito disso, né? Sim. Então, acho que é maravilhoso o trabalho que vocês fazem. Tá muito bom o nosso bate-papo. Você que está nos assistindo pelo YouTube, né? Deixe seu like, se inscreve no nosso canal, compartilhe com as pessoas próximas a você. Né? Esse é um bate-papo muito legal. A gente já teve outros bate-papos também. O nosso canal ele tá fragmentado em playlists. Tem os cortes, tem os nossos shorts, que é tipo Reels que a gente posta no YouTube. Sim. Sempre para você poder conferir uns trechos das entrevistas. Porque dessa forma você pode se sentir curioso para poder assistir os outros episódios. Então tenho certeza que você vai gostar bastante. Você que está nos ouvindo pelas plataformas de áudio, a gente está em todas as plataformas, no Spotify, na Amazon, no Apple Podcast, no Deezer. Siga o nosso perfil, ative as notificações, porque dessa forma todo episódio que chegar você vai ser notificado também. Com certeza. E Bruno, a gente traz... eu fiquei curioso aqui, uma coisa que eu gosto muito da leitura, porque assim como eu falei, né, de anunciantes, nós éramos clientes deles, né? Sim, e somos, E né? Já éramos e agora somos mais ainda, e eu gosto que não tem só livros, né? Tem Funko, tem jogo, não trabalham mais com isso porque já saiu de circulação, mas tinha CD, tinha jogo de videogame. Quando que foi essa virada de chave? Foi uma coisa em conjunto? Foi uma pessoa específica que sugeriu e acabou abrangendo para todas as outras lojas? A gente já começou há alguns anos, a gente tem pessoas por trás que são especialistas em cada área, né? Sim. Então a gente tem grandes papeleiros. Hoje todo mundo associa a leitura ao nosso principal segmento, que é livraria Sim. leitura. Mas a nossa papelaria hoje é muito forte. Então a leitura hoje tem um volta às aulas, poucas pessoas sabem disso, que muitas lojas já vendem mais no volta às aulas no mês de janeiro do que no Natal, que é a principal data do varejo, né? Então, a papelaria é um segmento muito forte nosso, né? Mochila, caderno, linha escrita, que a gente chamou de papelaria fofa, né? Sim. Aquelas canetinhas, né? Hoje, isso dá, a pessoa quer fazer a lista escolar. Eu não sei se vocês... Isso antigamente, quanto mais nova é a pessoa, mais criança ou adolescente, tem aquele... vou fazer minha lista escolar, né? Exato. Então, até falando sobre a era digital, a gente tem gravações com influenciadores, Sim. youtubers, que fazem gravação do material escolar na leitura. Acho que foi uma grande virada de chave também. Olha só. Tem muita visualização. E a gente foi crescendo na área de papelaria, CD e que... Infelizmente, né? A adaptação ao mercado, Sim, hoje o Netflix, mas Spotify, tem a parte tecnológica hoje, né? Tem os mouses, os cabos, os adaptadores, suprimentos, acessórios, né? Mas o nosso a segunda área é papelaria, sem dúvida. E a área que o Ian citou de Funko, né? Sim. É muito forte, né? Que são aqueles bonequinhos, a área de colecionáveis. Então, a gente chama isso de universo geek, né? Esse termo geek. E isso tudo que é da cultura asiática, isso derivado do japonês, são os mangás. Até a gente conversou um pouquinho aí sobre a adaptação aos novos leitores. Essa área de mangá é um fenômeno, também, essa área geek é um público muito fiel. E chegou a atingir, foi um dos mais vendidos no ranking da Publish News, mangá. Então isso é uma novidade, você não via isso em passado recente, inclusive. Então os mangás, hoje a gente inaugurou essa loja aqui de Uberlândia, no Center Shop, com 3 estantes dessa área. Hoje a gente tem essa parede do setor inteiro, que são 7 estantes e 2 mesas. Então aí você tem a área de board game, né, que é jogo que a gente chama de tabuleiro para adulto, né? E aí também tem jogos de criança, que na nossa época tem Banco Imobiliário, né? Os jogos da Estrela Grow, Detetive, Quebra-Cabeça, War. Eu passava minha adolescência jogando War. Com o Marcos, com meu tio, a gente virava à noite com os meus tios jogando War, até de manhã. Então, uma matéria curiosa que eu decorava bem na escola de geografia.
O War Por me ensinou muita coisa. por estímulo, né? De um Exatamente. jogo, é isso aí. E falando sobre isso, o detetive me ajuda muito a encontrar soluções criativas também. É verdade. Né? Porque eu sempre brinco, quando eu jogo com a minha mãe, com meus amigos, com meu pai, com meus irmãos, eu sempre tenho minhas estratégias assim, que só eu que tenho. Às vezes não dá certo, mas volta e meia eu acerto bem antes que as pessoas. Detetive é muito legal. E eu fiz aniversário dia 25 de fevereiro, né? E eu falo de Funko porque eu gosto bastante. Eu ganhei o Emmett Até Brown De Volta pro Futuro no meu aniversário, ganhei o Apollo Creed do rock. Sim. E ganhei um Funko personalizado meu, né? Minha namorada agora mandou fazer um Funko meu, agora segurando você Geração Valente, o óculos. Olha Então, só. essa cultura aqui que é muito legal e mostra quão visionários vocês são, assim, trabalhar com isso é muito importante. Então o mix é muito importante, porque às vezes o pai vai levar o filho, a filha, Exato. o sobrinho, o avô, o neto, para comprar uma área e às vezes por impulso, Sim, ele esperando, né, o filho, o neto, que seja, vai e compra um livro. Lembra que, né, tem alguma coisa? exatamente. Presentes, né, a área de enfeite também. Então é um mix muito grande. A gente vai adaptando ao mercado, a gente vai adaptando algo que começa a cair muito, a gente diminui, cresce outra área, né? Mas eu acho que isso é um dos grandes diferenciais, fazem Com parte da certeza. experiência, né? Sim. E se a gente for ficar conversando aqui, eu vou lembrando de vários exemplos de que a gente vai adaptando na era digital, Sim. na livraria física. Por exemplo, figurinha, álbum de figurinha, Copa do Mundo. É paixão, É um hein? fenômeno. Desde 2006 eu completo os álbuns da Copa do Eu Mundo. também adoro. Desde 2006. E tá lá, guardadinho Gente, plastificados, foi um que não fenômeno foram tão capa grande dura. aqui em Uberlândia, na loja, a última Copa, eu tenho certeza que a próxima vai ser maior ainda. É muito legal você ver várias gerações. Exatamente. Homens, mulheres, adultos, crianças, adolescentes, idosos. Idosos, O avô levando o neto. Meu pai É, faz é, questão trocando de acompanhar o figurinha. Ian. É muito legal, né? Ir na livraria para trocar figurinha. Sim. E chegava um ponto que tinha cliente, grandes livreiros, né? Grandes leitores, que reclamavam do excesso, queriam, não conseguiam andar, entendeu? Então, assim, é muito legal. E acho que isso constrói história também, né? sem Você está dúvida. falando de coisas que você vai deixar para os teus Sem filhos, dúvida, ele vai história, deixar para os memória. filhos. A gente tenta criar isso, né? Sim, Porque o sim. adulto de hoje, ele foi uma criança. Então, essas contação de história, o pai levando É a criança, né? maravilhoso, é. Então, esse consumidor, essa criança, um dia tem uma história com a leitura, né? Sim. Tem uma memória da lista escolar, das contações de história, da formação como leitor. Então, o papel que a gente é muito mais do que, E acho entre que aspas, apenas uma livraria, ou, né? Então, o marionete de dedo, que é uma paixão minha desde menina, ele conheceu muito marionete de dedo com historinha também. E vocês têm os marionetes, por isso que eu falo assim, é encantador. Não é simplesmente ir a uma livraria. É explorar a livraria, vivenciar, porque você passa, é tanta coisa que você pode ali transformar a vida de pessoas, de crianças principalmente. É tudo muito intenso, né? Então, é muito vão olhar para tudo aquilo e falar é uma livraria e tem livros. Não, é muito mais do que isso, né? E é esse trabalho que vocês fazem que, de fato, nos encanta. E a tantas pessoas também. E essa né? memória afetiva é tão importante para mim, porque eu lembro que desde 2006, né, na Copa da Alemanha, meu pai e minha mãe sempre me ajudavam também, mas eu sempre ia com meu avô. Sim. Tanto que na última Copa tem uma lista minha e tem uma lista dele. Daí ele vai nas pessoas, pergunta das figurinhas. Network, tal, né? tal. E isso é uma memória muito boa pra mim. E a gente sempre escuta pessoas que talvez não gostam, ou talvez não estão ambientadas, falam, nossa, vai gastar dinheiro com isso. Mas é muito mais do que dinheiro. Sabe, o dinheiro ele acaba, mas as memórias elas permanecem. exatamente. E essa coisa da catira, né? Se usa muito esse termo por aqui, a catira, que é eu te dou tal, você tem tal, passa para mim. Então, até o poder de negociação. Sim. Então, tem gente que, assim, não tem de fato, né, recurso financeiro para montar um álbum inteiro. Então, a gente mesmo fazia muito isso. Tava lá no fim, já tinha muita figurinha, sabia que não ia dar muita troca. Porque chega uma hora que vem para todo mundo, né? Que acho que é estratégico também de quem produz. Daí, quantas foram as vezes que a gente comprava um álbum
e entregava para alguém com figurinhas. Ó, monta o teu. Sabia que às vezes, talvez não fosse completar. Mas é um álbum com algumas figurinhas. E às vezes, se a pessoa é esforçada, ela tem algumas em mãos, vai gastar menos para repor. Então, até nesse sentido, né? Você favorece isso, você cria grupos de pessoas que vão estar ali com essa finalidade. Isso nos constrói, né? Principalmente quando a gente é criança. A gente traz muito aqui, né? Na bagagem, aquelas boas memórias, aquilo que te transforma quem você é hoje, né? E isso é bem legal. Essa interação do clube de troca foi sensacional. Sim. E falando da era digital, eu acho que o ser humano ele é sociável, né? Por Com natureza, certeza. né? Então, a pandemia, as pessoas ficaram carentes de interações e estão cada vez mais, né? Eu acho que o telefone em uso excessivo, né? As crianças só rolando tela, né? Toda hora. Isso afeta muito o aprendizado. Então, a importância de você criar um leitor desde criança é algo imensurável. Com certeza. Para a pessoa. Então, eu não gosto de comparar com outras, mas, por exemplo, um momento de lazer. Você vai ao cinema, que eu, inclusive, adoro, sou cinéfilo, não estou criticando, mas estou fazendo uma breve comparação. Você pega um preço médio de um livro, vamos jogar de 50 a 60 reais. Você compra um ingresso. De quanto que é o ingresso, uma inteira, uma meia hoje? Eu não estou muito atualizada. 30 e poucos reais. Aí uma pipoca. Que já é o dobro do ingresso. Eu adoro, eu não estou mas só fazendo a comparação com um livro físico. Sim. Qual a margem de uma pipoca? É milho, né? Você compra uma pipoca. E o refrigerante? Um refrigerante que metade é gelo, né? É verdade. Pesado. Então, o que é 1h30 de lazer? O que é caro para você? São prioridades, né? Exatamente. Então, um livro é caro. Quanto tempo vai ser de lazer, de cultura, de aprendizado, de ensinamento, né? De vocabulário. Sim. Então, na verdade, o livro não é muito barato. Não é um presente, não é algo fútil, né? E, Bruno, você está falando de custo, né? Além do valor que agrega, mas a gente, qual era a obra que a gente pagou? Tinha uma mesa com alguns livros em promoção. Que vocês colocaram preços Aí menores, né? eu peguei um para mim, eu peguei o do Racionais MCs para mim, que eu gostei bastante de ter lido, mas eu vi um livro lá que me deixou intrigado, chama O Dinheiro Feliz. É o livro de uma japonesa, não me recordo o nome dela agora. O livro estava R$19,90. Olha que loucura. A gente tem promoções que as pessoas não sabem, às vezes, que é mais barato que na internet, né? Muito mais. E digo mais, o livro físico no Brasil, no mercado internacional, comparando a nível mundial, o preço médio do livro físico no Brasil é mais barato do que o nosso vizinho argentino, que no mercado europeu e no mercado norte-americano. Então, às vezes, as pessoas que não falam que é caro, né, a gente escuta muito, um livro. E outra, não é a livraria que precifica, a gente tem um desconto e o livro ele é tabelado, né? Sim. Inclusive, grandes mercados, o francês, por exemplo, a média de um leitor francês anual é 4 vezes, no mínimo, mais do que um leitor brasileiro, né? Então, você vê que respiram cultura, né? Eu acho até legal, você vai no metrô, você vai na Europa, você vai no metrô, você vai na França, eu brinco que eles têm um equilíbrio a mais do que a gente por causa do ato da leitura. É a prática da leitura. A gente se esforça para ficar equilibrando o metrô, eles ficam todo mundo lendo no metrô. Lendo, E não é olhando telinha, né? Com obra se as duas mãos, então o metrô dá o arranque, a gente segura para não cair, eles com o livro na mão sem as duas mãos. Interessante. Tudo é cultura, né? Então, tem a lei, inclusive, para apoiar as livrarias físicas, a França faz isso muito bem. Só pode diminuir o preço de capa do livro 1 ano após o lançamento, para proteger as livrarias físicas, né? Sim. Então, se acabar a livraria física no Brasil, eu acho que quem perde somos nós, Com né? certeza. Educação, cultura, Com aprendizado, certeza. né? Então, é legal a gente adaptar, mas se você tiver algo com preço acessível, com uma experiência física, eu acho que isso por mais que seja o meu negócio, não tô... Sim. Não, é um fato. Né? É um fato. É um fato. E a própria era que a gente está vivendo hoje, ela ajuda muito. E isso é inegável. Por exemplo, eu sou designer. A inteligência artificial ajuda muito. Manipulação de imagem, recorte de imagem, criação de roteiro, de texto, para você poder fazer as adaptações necessárias.
Mas tudo precisa de parcimônia. Se você tomar água demais, faz mal. Se você comer demais, faz mal. Ou seja, se você também usar de uma maneira desenfreada o celular, vai faltar o computador coisa. vai faltar. Por outro lado, vai faltar algo, alguma né? coisa. E certa vez eu ouvi, eu achei muito interessante que atualmente a gente vive na sociedade de cabeça baixa. Né? Que a pessoa está sempre embaixo, mexendo no telefone, e isso diz muito sobre linguagem não verbal. Isso diz muito sobre linguagem corporal. Que quando a gente está com a cabeça baixa, isso aumenta a produção de cortisol. Sim, é físico, Olha, né? O nosso corpo é uma máquina perfeita, sabe? Nós somos criados de uma maneira perfeita. Então, a forma como a gente se porta, isso já vai influenciar a nossa farmácia interna. Só de você ficar sentado com os ombros para frente, a cabeça para baixo, você já vai se sentir pior. Luz incidente, né? Sempre com as telinhas, então aquela incidência de luz frequente e acaba que a pessoa imerge naquilo, sim, né? Então, tudo que está ao redor, isso é o pai, é a mãe, não é só a criança, não. Sim. Tem pais que não têm a consciência, né? Tá presente fisicamente, mas não há presença de contextualizar, né? De estar junto, de trocar de fato. Então, o livro traz isso. Quando você conta uma história, quando você compartilha, nossa, olha que frase legal, olha que sacada é essa, puxa que legal. Então, você está focado em algo que você compartilha com outro. No máximo, rede social, você compartilha Reels. Algumas coisas que surgem lá e que viralizam, mas é efêmero. Daqui a pouco nem tem mais, está outro no lugar. O livro está ali, né? Sim. O livro é para sempre. O livro está na memória do Bruno, quando ele diz, nossa, não me diz que é o livro das virtudes, que minha mãe também lia para mim. E o Ian tem isso na memória, e você tem isso, e quantas outras crianças, né? São memórias que os pais... e ficam... Fica para a vida inteira, exatamente. Né? Eu lembro da minha avó contando história para a gente, família Teres é uma família muito grande. A gente reunia minha avó escreveu 3 livros, se eu não me engano, 3. Olha que legal. Histórias, e minha avó era grande contadora de histórias. Sim. Então, eu lembro da minha avó com os meus primos. Eu tenho primos bem mais novos e bem mais velhos, todo mundo reunido, e minha avó contando histórias. Era assim, momento do dia, a gente sentado na sala. É uma memória muito marcante, essa memória afetiva das nossas férias, da minha avó contando história pra gente. É um legado, né, Bruno, que vai ficando, vai vindo, e acho que isso é muito lindo mesmo. A gente é muito parecido também, porque meus avós eu sempre gostava, ao contrário da sua, minha família é muito pequena, né? Mas eu sempre gostava de sentar com meus avós paternos que faleceram, sempre gostava de ouvir deles, dos meus avós maternos na quinta, quarta série. Eu participei de um concurso literário, que daí eu escrevi uma história sobre os meus avós. Eu sentei com meus avós, pedi para eles contarem como eles se conheceram. Eu escrevi uma história sobre eles. Ganhei a seletiva de Uberlândia, ganhei a seletiva de Minas. Aí eu perdi só no final da seletiva de Brasil, né? Da seletiva brasileira. Mas tem um texto meu num livrinho, ainda tenho ele. Veio meu avô de São Paulo, o pai do meu pai veio para cá para fazer minha sessão de autógrafos. Os meus avós foram os protagonistas também. Ele sempre foi muito inclusive um beijo pro meu avô, para minha avó também. Isso aí, que estão sempre do nosso ladinho. E Bruno, se a gente fala de tanta coisa, de tantas realidades, né, tanta história, se a gente pensa hoje, na realidade, o que você diria que hoje pode ser o maior desafio que vocês têm como empresa? Acho que a adaptação ao mercado, né? Por mais que a gente tenha feito um bom trabalho nisso, não pode se acomodar, né? É muito rápido. O mercado... ele evolui num ritmo, assim, daqui 3 anos a gente não sabe como vai ser o mundo. Vai ser, exato. Daqui 3 anos a tecnologia evolui num ritmo exponencial, né? Então, o Ian até citou a inteligência artificial. Eu acho que a adaptação ao mercado e gestão de pessoas. Eu acho que é o grande desafio das empresas. Eu tenho 32 anos, mas desde os 15 anos... eu acho que o maior aprendizado, até hoje, que a gente aprende no dia a dia, aprendo muito com meus colegas de trabalho, com os colaboradores, é gestão de pessoas, os desafios. Certeza. As pessoas são únicas, cada uma pensa de uma maneira, né? Exato. Então, você está no dia a dia bem... eu falo quando um colaborador, um atendente, você vai na leitura. Às vezes a pessoa não está no bom dia, a gente não está sempre, né? Todo mundo vive uma tempestade que ninguém sabe, né?
Mas ali eu falo que no seu atendimento, na sua testa, está escrito leitura. Então, se você fez um mau atendimento, quem vai é o nome da empresa, né? E não foi o treinamento, não foi o que a gente gostaria, a gente não passou isso, né? Sim. Então, a adaptação no mercado em geral, aos meios digitais, várias estratégias que a gente citou aqui, e gestão de humanos, com certeza. Com certeza. Porque a gente está sempre priorizando a capacitação, buscando excelência no atendimento. É perfeito. Acho que isso faz toda a diferença, né? Porque quando você tem uma tratativa com outro, você gera um EPIC, né? Uma experiência positiva e inesquecível com o seu cliente, sim, você consegue, de fato, trazer, retornar esse cliente, fidelizar esse cliente, né? E por isso que muitas empresas que a gente atende, muitas mesmo, em meio a tantas coisas que precisariam ser feitas, a prioridade é DNA corporativo e perfil comportamental. Por quê? Porque você está falando de gente. São pessoas certas, nos lugares certos, fazendo as coisas certas. E o perfil comportamental? Somos diferentes, somos uma colcha de retalhos, né? Somos várias histórias no mesmo livro, né? Então, entender o perfil comportamental do outro, para que eu respeite o outro, eu entenda quem é esse cliente que está chegando, como ele se comporta, que perfil ele tem, como eu tenho que dar devolutiva para ele. É do meu jeito expansivo? Não, eu tenho que ser mais comedido. Ele quer respostas rápidas e se eu não conseguir alcançar, eu não vendo? Sim, ele é outro perfil, diferente do meu. Ou eu sou pragmática e é isso, não falo mais, ninguém pode me achar ríspido, aquele. Eu tenho que saber me adaptar. Então, as empresas hoje vêm buscando, com a gente, inclusive, que é um trabalho que a gente faz também, essa adequação, quer dizer, eu entendo quem eu sou e a partir disso eu me adapto aos públicos que se aproximam de mim. Isso é essencial, né? Acho que de forma natural as tuas pessoas fazem isso, né? Os teus colaboradores sabem fazer isso, mas quando você desenvolve isso, as empresas têm um resultado ainda melhor, né? Porque elas começam a se auto-entender e tratar melhor o outro. E é de fato isso, né? Acho que tratar de pessoas, além de todo o contexto, né, de adaptações, tratar pessoas ou desenvolver pessoas faz toda a diferença. É por aí mesmo. Falando agora de legado, né, Bruno? Acho que você traz uma história maravilhosa, você tem um legado aí de peso, né, para transformar. E conta um pouquinho como é que está assim, no contexto de família, isso continua como um legado? Qual a tua intenção? Você tem planos? Você não tem filhos ainda, não, né? Ainda não. Então, conta um pouquinho desse legado, de postergar isso, conta um pouquinho dos planos para a gente. A gente tem um legado, tem aquela história do pai que começou, do avô, né? Não estou falando da leitura, qualquer rede familiar. Do filho e do neto, né? E de empresas que vão quebrando. Então, o que a gente tenta fazer é um peso muito grande, porque começou pequeno, expandiu, mas através da geração dele. É manter. Sim. Quando você está... quando a empresa é muito grande, é mais fácil, é mais difícil ela se manter sem cair a qualidade, né? Do que crescer. Então, o difícil é ser grande, o que eu sempre falo, é tentar ser grande. Eu sempre falo para meus colaboradores, gente, a gente quer ser grande com atendimento de pequeno, né? Sim. Com atendimento único. Então, a nossa preocupação é crescer sem cair a qualidade, sem cair o atendimento, né? Sem perder os processos, sim, né? A gente foca muito nos 3 P's, produtos, processos e pessoas. Então, eu acho que isso é um legado, crescer a empresa, continuar em crescimento, sem perder a qualidade, ou um dia vai estar somente na nossa geração, somente nas nossas mãos, né? Uhum. E não diminuir a qualidade, porque por mais que a gente se esforce, eu acho que tem pessoas que são substituíveis, né? Então, sim, isso eu acho que é um peso grande, mas é um desafio, né? Eu gosto de desafios e eu acho que esse é um legado que
que a gente quer deixar, além de cultura de estar levando não só para cidades grandes, né? Sim. Então a gente tem esse desafio. Hoje o nosso foco é em cidade acima de 300 mil habitantes. Mas eu tenho um sonho de levar para cidades menores. Inclusive a gente faz muitas feiras aqui, literárias. Fizemos em Tupaciguara, né? Eu notei que alguns parceiros ficam, às vezes, sem graça, acanhados de nos convidar, sabe? De achar... Eu sempre muito grande do pressuposto que o não você já tem. Sim. E às vezes a pessoa convida já achando, você acha que a leitura vai vir? Claro, vamos, né? Se for planejado. Então, esse ano nós vamos estar novamente no Festival Literário de Tupaciguara. Que legal. A gente participa de vários Elicero, eventos literários do Cerrado, em várias cidades. Eu vou com a minha equipe, a gente fica uma semana. Então, o meu sonho, assim, é levar a livraria... Tem transbordar muito por aí, né? Transbordar. Isso aí. Que sonha, a leitura, será que um dia vai vir para minha cidade? Então isso é muito legal. Sim, é um anseio, Pensando, né? Cria aquela exatamente. coisa do fazer parte. A gente está falando de muita coisa legal, né? Mas vamos pensar assim, numa linha divisória. Assim. Como era a leitura antes da pandemia e como ficou a leitura depois da pandemia, na sua visão? E lembrando que assim, o Bruno comentou, né, no bastidor, e quando a gente conversou, ele falou assim, que sem dúvida nenhuma a pandemia foi o maior desafio. Sem né? dúvida, então, foi o maior desafio. Quantas coisas aconteceram e daí vem uma curiosidade que acho que muita gente quer saber a respeito, né? Leitura antes e leitura depois. O que aconteceu, né? Acho que a leitura ficou mais forte por vivência, por aprendizado, né? Amadurecimento. As pessoas amadurecem, para mim, por dois principais motivos. Ou porque sofreram muito, erraram muito. Dor ou amor, né? Então isso é muito aprendizado, vivência. Então acho que a leitura ficou, não por tamanho, mas fortaleceu por aprendizado. Sim. Não vou dizer ter errado, mas a gente nunca tinha passado por isso. Sim. Né? Eu, na época, estava em Belo Horizonte, foi uma das cidades que mais teve lockdown. E não tem como, isso afeta muito a gente. Com certeza. Né? Eu fiquei muito, muito ansioso. Então, você imagina várias pessoas que você contratou, lá era uma loja muito grande, uma das unidades que eu ficava, e vários colaboradores, né? que eu contratei, que começaram ali, às vezes, o primeiro emprego ou não, vários, 2/3 da equipe que a gente montou, trabalhou aquela equipe. Você recebeu um comunicado de que o shopping vai nunca passou. Que dia que passava isso, né? Pela cabeça de alguém. O shopping vai ter um lockdown, recebeu uma carta. Então, ali eu tive que... Foi aproximadamente 20 colaboradores. Assim, de dispensa, né? Numa loja, né? Numa loja. Numa unidade. Então, eu acho que a leitura pós-pandemia, ela se fortaleceu. Não foi por grandeza, não foi por crescimento. Acho que foi por aprendizado, amadurecimento. Vivência, né, Bruno? E a gente adaptou muito ao mercado. Então, hoje a gente fica mais corajoso, né? Mas, na época, era como se fosse se estivesse em alto mar, sem estrutura nenhuma. A deriva, né? Porque e agora, quando isso acaba... Quando volta, não sei. Quando abre, não dá para saber. Como eu pago esses salários? Como eu demito? Existe uma lei por trás. Daí vem subsídio, até quanto tempo? Manda embora, faz voltar. Vende em home office, faz remoto. Eram muitas perguntas, né? Sem resposta. Mas acho que isso fortalece, né, Bruno? E o que você passou, né, me lembra muito de um conceito que eu já conheci muito tempo atrás, a gente até falou num dos episódios anteriores, que chama antifragilidade. Eu já até vi, tem um livro lá na leitura, do Nissim Taleb, que ele fala que tem a resiliência, que muitas pessoas conhecem, e é um conceito muito bonito, né, que vem dos metais, que o metal passa por uma situação de pressão, daí ele volta como ele era antes. Né, e a antifragilidade, pelo contrário, você passa por um momento de instabilidade, pressão, mas você volta melhor do que você era antes. Eu acho que é isso. Né? E quando você tem esse sentimento de que, de fato, você não perde, ou você vence, ou você aprende,
né? Você consegue entender as formas que você deve fazer, como você deve fazer, em que intensidade você deve fazer. E baseado nisso, você consegue olhar para trás e ver, pô, valeu a pena, porque hoje a gente está mais forte do que a gente era antes. Né? Ouvir isso de você é um motivo de grande orgulho, porque a gente vê, infelizmente, muitas livrarias fechando, mas a leitura sempre crescendo, né? Sim. A gente vê as pessoas engajadas, a gente vê você com o seu olho brilhante sempre que você fala da leitura, da sua história desde o começo, né? E tendo essa consciência da antifragilidade, é muito importante, porque a gente consegue ter uma consciência muito clara do que a gente passou e vai ter um caminho muito mais aberto de onde a gente quer chegar. Né? Exatamente. Eu acho que tudo aquela frase, o que não nos te mata fortalece, né? Verdade, pura verdade. E falando sobre esses desafios aí, nessa pauta, eu acho que o tamanho das livrarias físicas também foi um grande diferencial. As outras grandes livrarias, Sim. que inclusive eram muito maiores do que a Leitura, ou eram empresas SA, estavam na bolsa, tinham livrarias, tinha uma filosofia de livrarias acima de 2.000 metros, né? Uhum. Então, passa por momentos como esse, às vezes já estavam de dificuldade, às vezes Sim. não, já estavam. Até Pega por uma questões pandemia culturais, dessa, né, Bruno? Sim. Então, eu acho que outras estratégias, grandes diferenciais, são a gente passa por dificuldade em alguma unidade, por mais que a gente sofra, que doe, fechar uma loja dói, é triste, a gente fecha, a gente não fica postergando isso, se a gente né? vê que é uma loja que por algum motivo errou, não deu certo, a gente não posterga, a gente fecha. E outro diferencial, acho que foi o jeito mineirinho de comer pela beirada, né? A leitura, né, de nosso berço é Belo Horizonte, é originário de Minas Gerais. Então, acho que grandes sedes ficaram muito focadas em São Paulo e Rio, capital. Sim. E tinha leitores no Brasil, tem leitores no Brasil inteiro querendo consumir com um raio muito grande, não tinha concorrência. Com certeza. Então, a gente foi nos anos 2000 para o Centro-Oeste, né, para Brasília e todo o Distrito Federal, região, e consolidou-se lá, depois para o Nordeste, depois para o Norte, e assim foi. Então, acho que a gente foi crescendo e virando referência em locais que as outras grandes redes estavam focadas em São Paulo, capital, em Rio de Janeiro, e abrindo grandes lojas. Então, acho que também ser enxuto é o nosso grande diferencial, ter o pé no chão. E é isso. Eu acho que acho que tem umas 3, 4 edições atrás do podcast, a gente fez uma dos livros para mudar o seu 2024. A gente fez um podcast só para fazer a indicação desses livros. E nessa edição nós falamos, quem não assistiu ainda, está convidado. A gente fala um pouco sobre índices estatísticos de percentuais de leitores por região no Brasil. E daí é bem isso que você está falando, porque assim, tem regiões que você não vê livrarias disponíveis, senão em marketplace, digitalmente, né, não físico, e que tem muito leitor, tem muita gente que gosta de ler e não tem. Então, ou tem longe, em cidades mais distantes, na região mais distantes. Então, ter essa flexibilidade, né, ou esta sensibilidade de estar lá, de provocar essa vivência, é uma experiência chegar na loja. Sim. Então, provocar essa experiência faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Né? E o mundo da literatura teve a grande sorte, né, da família Telles estar aí, né, com toda essa força. Mas, numa conversa com o Bruno, eu perguntei para ele, né, que era uma dúvida que eu tinha. Eu falei, Bruno, se não fosse a livraria, porque desde menino, né, 14 anos de idade, ele já estava lá e pegou o negócio como dele, como de fato a família faz. Onde você estaria? Daí, pelo que ele me disse, eu posso apostar que acho que seria no mundo do esporte, não é não, Bruno? já lutou jiu-jitsu, já correu em montanhas boxe, e toda vez competitivo, né? Ana, eu já quebrei. Isso muito competitivo. Eu acho que isso não é nenhuma qualidade, assim, às vezes mas é excessivo. Eu sempre fui um apaixonado por esporte, sempre, desde criança. Na escola, eu me lembro, eu era baixinho, eu era o mais baixo da sala e tive o tirão, fiquei mais alto. Então,
E eu participava da equipe de basquete, Olha. mesmo sem ter estatura, de vôlei. Chegou uma hora que eu treinava futsal no Atlético, no Minas e na equipe do colégio. Então, eu estudava, tinha treino, tinha que ficar pegando carta, mandando para professor, para diretora, para autorizar para viajar. Mas o esporte, acho que hoje, se não fosse... Você tem razão, seria o esporte, né? Foi arte, e queria ganhar muito né? com você lá também, mas eu acho que e o esporte é outro instrumento de transformação, né? Eu acho que está muito casado, né, com a sua ideia. E quem sabe um dia, né, Bruno, ser um técnico, alguma coisa aí que você consiga colaborar ainda mais com esse meio, né? Sabe, é um desafio, isso é muito legal. Um próprio apoiador do esporte. Exatamente. Mais uma coisa em comum entre a gente, o jiu-jitsu é um dos esportes que eu mais gostei de fazer. Jogo basquete aos domingos. Aí, outra semelhança. E o basquete, ele diz, eu sei que eu não tenho estatura, mas eu vou jogar. E compra a camiseta, e compra a bola, e vai lá e treina. A praticar, mais de praticar. Mas Olimpíadas, para mim, é sensacional. É verdade. A pessoa esperou a vida inteira o momento. Você vê muito aqueles lindo, atletas, né, dedicando, às vezes, competições de poucos minutos para a oportunidade da vida dela, no auge da, né? Performance física e tudo. E não é só performance física, por isso que está relacionado mental. A preparação primeiro, mental né? É muito antes grande, de tudo, né? é verdade. A própria Simone Biles, né? A ginasta olímpica americana, ela decidiu não ir por cuidado mental. O mental dela não ia colaborar. E né? mais do que minuto, tem atletas que se preparam por segundos, né? O Usain Bolt, por exemplo, 9,7 segundos. Ele trabalha 4 anos. 4 anos. Por quase 10 segundos. Está relacionado o poder da disciplina, Sim. Né? Inclusive do hábito de leitura. A gente está falando do Joel J. Joel J é um baita leitor, escritor, né? Eu sou fã dele, foi atleta de seleção brasileira, de natação, né? Então, acho que está totalmente relacionado. Você pegar o preparo mental de um atleta de elite, como você citou o Bolt, o Michael Phelps treinar 6 anos seguidos, sem um dia sequer interromper. Então ele falava, eu tinha 51 dias, ele fazia conta, a mais do que meus adversários, né? Então o cara já estava tão preparado que ele bateu um recorde mundial, ele salta na piscina numa competição do maior nível mundial, entra água no óculos dele e ele já estava contando, já estava tão preparado que mentalmente ele sem óculos... Era rotina, né? Então foi tudo simplesmente não supera o obstáculo, bate o recorde de olho fechado com os melhores do mundo. Então, é bonito de se ver, né? E a gente vê grandes leitores, grandes exemplo disso relacionado com o esporte. Uma pessoa que eu admiro muito também, que é um espelho para mim, é o Bernardinho. Que tem um livro, lançou conosco há muitos anos atrás, é um best-seller, Transformando Suor em Ouro. O Bernardinho eu sou fã dele, assim, sou suspeito para falar, porque o cara já ganhou tudo e não para, ele quer mais. Voltou para a seleção agora de novo. Voltou para a seleção e pode ter certeza, ele vai novamente. Vai ser campeão olímpico. Vai ser campeão olímpico. O Ian, alguns anos atrás, me fez lembrar isso, aquela obra da Nike, que você leu também, que você ficou encantada, A Marca da Vitória. E assim, acho que contra fatos não há argumentos, né? Tá ali, tem um registro daquilo, então você colabora e de alguma forma tá ligado, né, o esporte com o meio que você vive para isso e por isso, né? Então e o próprio Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, ele há 3 anos atrás, quando ele chegou do PAOK da Grécia para cá, ele sempre muito estudioso, ele queria procurar obras sobre treinadores brasileiros, não tinha obras de treinadores brasileiros. E uma das primeiras coisas que ele fez com a equipe dele foi escrever livros. Hoje ele está com 2. Hoje ele escreveu 2 livros, porque, de fato, não tinham tantas pessoas conhecidas, o Tele Santana, o Zagallo, tantos técnicos que são mundialmente conhecidos, que não tinha uma obra sobre registrar, eles. Né? Registrar aquilo, compartilhar, acho que isso é importante. A gente vê atletas fora do campo, vou fazer uma comparação com os jogadores de futebol, que a gente associa que jogador de futebol não gosta muito, né, não é acadêmico, claro, não é acadêmico, é um esportista profissional, mas não tem muito hábito, leitura, né? Então lá em Belo Horizonte, tem o Atlético Cruzeiro, 2 grandes clubes, então a gente de vez em quando via jogadores conhecidos
na loja. Uma coisa que eu lembro quando inaugurou, há muitos anos atrás, a unidade que eu trabalhei muitos anos, era o Alex. Você lembra do Alex do Cruzeiro? O Alex que foi de camisa, foi da seleção brasileira. Ele foi do Palmeiras muito tempo. Ele foi do Palmeiras, eles apelidaram de talento. Jogadores favoritos. O Alex me chamava a atenção, ficou marcado. Quanto ele lia. Era curioso porque eu chamava atenção, já era fã, né? Sim. Inclusive era do time que eu não torço, sou atleticano. Você é atleticano? Sou atleticano, mas eu admirava, até hoje, admiro tanto o Alex, e isso criou um vínculo, um respeito, uma admiração maior pelo Alex. Sim. Porque o Alex ia, de fato, quando a gente estava falando do nosso mix, a área de CD era muito forte, então ia muito jogador comprar CD, olha interessante, DVD na época, essa unidade já foi a maior de CD e DVD de Minas Gerais. O segundo piso era 2/3 era de CD, DVD. E o pessoal ia comprar muito jogadores CD de pagode, sabe? Samba, que eles adoram jogo de videogame na área de multimídia. E o Alex ia comprar livro. Olha que Você legal. vê que é um cara diferenciado. Sim. Você vê as entrevistas do Alex, né? A forma de falar, de pensar. Se colocar, né? De raciocinar mesmo. Isso então o Alex é uma coisa que ficou marcada e a admiração que eu já tinha só aumentou, que era um grande leitor. Que legal. O próprio Gustavo Scarpa, né? Que era do Palmeiras, Sim. foi para a Inglaterra, para a Grécia, agora tá no Galo, ele lê demais. Ele é também assíduo, né? Vira e mexe. Ele lê bastante. Mas que coisa boa, né? Acho que conversa boa essa. Tem mais alguma pergunta que eu acho que o contexto, né, para falar com o Bruno? Acho que assim a nossa paixão, né, com esse trabalho que a gente faz, com esse projeto que é o Inteligência Cast, é de fato ter esses momentos especiais com pessoas que fazem a diferença, né? Então, o próprio título, né, o tema central que é Folhando o Futuro, né? A gente está falando com gente que vem de um passado, vive um presente com um olho no futuro, né? Então, não é um trabalho efêmero, né? Que vamos ver se dá certo. Não. Vai nadar em oceano azul até o final. Por quê? Porque sabe que dá para ser feito e diferente do que a maioria faz, mesmo quando está na contramão, né? E quando ele comenta com a gente, né, que em 2003, 2004 fechou as lojas digitais para se fortalecer e às vezes a gente precisa dar 2 passos para trás para poder dar muitos para frente. Exato. Né? E foi isso que eles fizeram, né? Então é sempre uma lição tremenda. A gente quer mandar um beijo tremendo pro seu pai, pro seu tio, pra sua família. Sua avó é viva? Não, ela é falecida. Não. E outra coisa que eu queria também deixar um abraço e uma observação, além do empreendedorismo, não só do meu pai foi fundador. Sim, espírito empreendedor. São 4, né? O Belmiro, o Gervásio, o Marcos, que é... São 13 filhos, não é isso? Eu chamo ele de gênios, são 15, 3 falecidos, hoje são 12. Mas o alicerce, sem dúvida, acho que foi minha avó, meu avô também, e os irmãos, que alguns não participaram, os outros irmãos, mas a família Teles sempre teve família em primeiro lugar, e minha avó acho que foi um grande... contava história, sabe? Então, influenciadora, né? São empreendedores, mas eu acho que minha avó, com certeza, a base, por toda a dificuldade que teve, acho que minha avó fez foi um grande diferencial, assim. Então, família, sem dúvida, é referência para tudo, é a base de tudo. Acho que sua mãe, né? Que eu falo muito que, assim, as pessoas... comuns, elas se encontram, né? Sim. E quem tem a sabedoria suficiente se conectam para não se largar, né? Então, a mãe com teu pai, né? E essa prática de contar histórias, essa coisa que vai ampliando esse desejo, é muito mais do que um trabalho, é uma paixão que a família tem, né? Então, isso é muito bonito e a gente é muito grato de ter você como representante dessa família Teles aqui com a gente. Eu que agradeço vocês pela oportunidade, viu? Pela qualidade e alto nível dos convidados, né? E eu sou uma pedrinha aí perto desses grandes que estão vindo, e principalmente de vocês. Ian, espero aí que a gente possa fazer o lançamento do seu livro, né? Com certeza. E quem sabe outros, né? Já tem um no forno já. A gente pode fazer, né? Quem sabe faz os bate-papos lá, né? Vamos pensar em muita coisa legal. Vai ser um prazer. Fomentar
bate-papo de alto Com nível, eu acho certeza, que eleva muito, é muito, com certeza. muito legal. Todos ganham, Com certeza. né? Coisa boa. Bom, quero agradecer a você que nos assistiu pelo YouTube, que nos ouviu por todas as plataformas de áudio. Gostou do episódio de hoje? Deixe seus comentários, conta pra gente o que você achou. Tem algum tema que você quer que a gente fale por aqui? Coloca nos comentários também. Acesse as redes sociais que vai aparecer aqui. Siga a leitura nas redes sociais, vai aparecer o banner no TikTok, no Instagram, enfim, todas as redes sociais. Os conteúdos deles são muito legais, eles dão dicas de leitura regularmente. Assim como o Bruno falou, a equipe dele é totalmente especializada, tem conhecimento sobre lançamentos semanais, mensais que acontecem, eles dão muitas dicas. Isso. Siga ele nas redes sociais. Uma outra dica também muito legal é o Café com Deus Pai. O Café com Deus Pai ele já está em terceira, quarta edição dele, já foram mais de 1 milhão de livros vendidos. Fenômeno. Por exemplo, a gente está no final de março, né? O meu do ano passado, eu comecei a ler ele no final de maio. E o que eu fiz? Eu lia a palavra do dia, daí eu ia lendo de janeiro, cada dia eu lia uma. Aí até que eu cheguei em outubro, mais ou menos, já chegou no momento em que eu estava. E o Café com Deus Pai diz muito sobre constância, né? A gente falou muito sobre constância em toda a conversa. Né? A leitura se manteve e cresceu mais ainda, por quê? Porque foi constante. A gente deu o exemplo de muitos atletas olímpicos, atletas de futebol, que também eles se mantiveram constantes. E a colheita deles foi, em grande parte, graças à constância. Né? E o livro Café com Deus Pai é para você crescer o seu lado espiritual, que para nós, né, para mim, é o pilar mais importante. Tudo vai confluir por meio disso. A nossa inteligência emocional, a nossa felicidade, as finanças, o mundo dos negócios, contexto, o intelectual, né? Vai tudo confluir por meio disso. Então, adquira o Café com Deus Pai, está em promoção, né? Ele entrou em promoção, então corre lá na leitura para adquirir o seu exemplar, você vai gostar bastante. Adquira Uma Família Feliz, é um livro que vai prender sua atenção, muito legal a forma como que o Rafael Montes escreve. Quero dar um agradecimento especial também ao Live, né? A nossa produtora aqui que faz esse podcast acontecer, sair do papel. Muito obrigado, Fabrício. Muito obrigado, Yupi, o Kim está aqui conosco também. Muito obrigado. Eles vão colocar um vídeo para passar no final. Deixo a palavra final para a Ana, para o Bruno também, que vocês quiserem falar, a palavra é de vocês. Acho que falando, ainda complementando a questão das obras, né? Tal qual a Café com Deus Pai, acho que o Ian traz na obra dele alguma coisa bastante importante também da questão de você expor ou transferir o que está dentro para fora, né? Tem uma parte que é um exercício. Eu acho que nós somos seres integrais e sistêmicos. Então, enquanto as nossas rodinhas não estão igual uma máquina, né? Quando uma rondana para o resto, né? Então, enquanto as áreas da nossa vida não estão bem estruturadas e enquanto você não consegue pôr aquilo que está lá dentro para fora, muita coisa é impedida de acontecer ou demora muito para acontecer, né? Acho que o rotineiro, que é a frequência, né, de você criar hábitos, né, e fazer com que sua vida mude, eu acho que é um livro de referência, né? Ele, de fato, ajuda muito e é indicação nossa também. Esse é o meu livro, né? De cabeceira. É muito legal. Todos nós, acho que esse foi o livro mais vendido até agora. Provavelmente vai ser o livro do ano. Muito provável. O livro é um fenômeno. E queria agradecer a vocês, principalmente a minha equipe também. Queria deixar um abraço para todo mundo. Citei o nome de alguns aqui, né? Acho que eu citei principalmente o Davi, a gente falou do Norival. Sim. Se eu for falar de cada um somente nessa unidade, são mais de 30 colaboradores. Mas que todos se sintam abraçados. Sem dúvida. Inclusive os que já passaram, alguns saem para outros desafios. Sim. Mas quanto foram importantes essas pessoas para o início e para a loja hoje estar consolidada aqui na cidade de Uberlândia. Então, todos que passaram aí, que estão escutando, meu muito obrigado, minha gratidão. E todos os livreiros que estão, uma profissão que eu admiro muito, que a gente às vezes não tem o devido valor que eu acho quanto merecia. É muito difícil formar um livreiro, né? Não tem uma escola para isso, a escola da vida, a experiência.
Então, uma profissão muito admirável. E agradecer a toda a minha equipe de gestão, todos, não vou citar nome porque eu posso ser injusto aqui, né? Sim. Então, obrigado aí vocês pelo convite, foi um prazer estar aqui, gostei muito aí. Muito. E A gente continue firme aí nessa parceria. Quem sabe a gente amplie, né, o próximo podcast com mais convidados da família Teles aqui da outra vez, né? Você traz alguém mais. Sabe aí o Marcos, né? A gente combina aí o presidente, né? Aí. As portas estão um mais que cara abertas. Com certeza. Que tem admiração, que acho que tem muita coisa para ensinar, sempre muito bom escutar o Marcos, muito aprendizado sempre. Que ótimo. É isso então aí. É isso. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado a todos que nos escutaram, todos os que apoiam esse podcast, né? A leitura, online, meu livro Geração Valente. Esperamos você no próximo episódio. Um grande abraço e até mais. Um abraço. Já pensou em ter um podcast sem precisar investir em equipamentos caros ou treinamento de equipe? Pois é exatamente isso que o FastCast te oferece. Você marca um horário, traz seus convidados e grava por quanto tempo você quiser. E o melhor de tudo, você tem o episódio pronto assim que acabar. Você pode conversar com o nosso time para fazer os cortes necessários, colocar legendas e animar falou. É muito mais rápido com a gente. A Live está pronta para transformar sua ideia em um podcast de sucesso. Nossa equipe experiente cuidará de todos os detalhes para garantir que seu conteúdo seja entregue com uma qualidade excepcional. Entre em contato agora mesmo com a OnLive e descubra como o primeiro FastCast de Uberlândia pode impulsionar a sua marca. Fala, disruptivos! Curtiu o episódio de hoje? Tá gostando dos nossos conteúdos? Já se inscreve em nosso canal, ative as notificações e não deixe de acompanhar nenhum conteúdo nosso por aqui, ok? Um grande abraço, até mais!